Vamos começar com o agito? Vamos lá, vou ter que ler porque não tem jeito. Betty Butter bought a bit of butter, but she said, the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter. And she put it in her batter, and the batter was not bitter. Ok. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E a gente já começou agora no agito com esse trava-línguas, porque hoje eu trouxe 4 palavras em específico que a gente vai aprender muito com elas. Eu sei que parece tudo mesmo um bololô de blá 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 blá, mas na verdade são palavras diferentes, sons diferentes, significados diferentes. E comenta aqui embaixo, eu quero saber quantos por cento você conseguiu entender do que eu falei no trava-língua. Coloca aí que eu quero saber. Mas enfim, o trava-línguas foi só pra gente brincar um pouco, né? Trava-língua em inglês a gente fala que é tongue twister. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sino de notificações pra você receber todas as novidades do canal. E também é muito interessante ter esses comentários de vocês, saber o que vocês querem aprender. E também, se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo. E pra nossa aula ficar bem fluida, eu dividi em 5 temas diferentes, porque é o seguinte: eu sempre trago essas palavras parecidas que têm esses sons parecidos por conta de alguns motivos diferentes. Primeiro, para que você possa conhecê-las, saber o seu significado e como usá-las. Segundo, entender quais são os padrões que façam com que elas sejam parecidas e assim você conseguir entender esse mesmo padrão em outras palavras também. Número 3, entender o que elas têm de diferente. Número 4, entender por que essas diferenças e essas similaridades são tão importantes no seu desenvolvimento rumo à fluência no inglês. E número 5, é claro, pra gente se divertir um pouquinho, né? Porque fala sério, muito engraçado. Então no primeiro ponto eu vou compartilhar agora com vocês quais são essas palavras em foco que a gente tem pra aula de hoje, o que elas significam e como você pode usá-las. Elas são better, butter, bitter. Vou repetir. Better, butter, bitter. Esse better com E, B-E-T-T-E-R, better, significa melhor. Só que para você poder usar melhor, tem uma estruturinha em inglês, né, que a gente tá usando os comparativos, a gente tá comparando, né, se é melhor do que alguma coisa, certo? Pois é, então a gente tem uma estrutura que a gente precisa seguir para que esse better possa ser utilizado. Exemplo: Her new album is better than the last one. Her new album is better than the last one. Ou seja, o novo álbum dela é melhor do que o último, ok? So, her new album is better than the last one. Então veja bem, a gente tem o better, que é melhor, mas a gente só pode usar ele numa frase se ele tiver combinado com than, tá bom? Melhor do que. Esse than essa que ajuda essa ponte, que faz essa ponte, né, de comparação. Better than, melhor que. Você pode pensar e colocar até nos comentários uma frase usando better than, ok? Agora, o segundo better com B-A-T-T-E-R, better, é massa. Sim, massa. Só que é uma massa mais líquida. Massa de cozinha, tá, gente? Que a gente faz massa de bolo, por exemplo. A massa de bolo é um ótimo exemplo, porque é uma massa bem líquida. Ela não é uma massa tão dura, o que você pode amassar com a mão. Não, muito pelo contrário. Se você pegar a massa de bolo, ela escorre pelos dedos. Então, todas essas massas de comida que, né, enfim, que escorrem pelos dedos, que são mais líquidas, elas são essas batters, tá? Better é massa. Mas se for uma massa mais, digamos assim, mais rústica, mais consistente, como a massa de pão, a massa de pizza, a massa de lasanha, a massa de torta que você amassa, você pega, você soca ela e ela tá lá firminha, a gente chama de dough, ok? Dough. Então tem better e tem dough, então tô já te ensinando aqui pra você saber que existe essa diferença aí. Por exemplo, massa de macarrão também vem de dough, não vem de better, vem de dough. Example: The batter is smelling so well that I just feel like having it right now. The batter is smelling so well that I just feel like having it right now. The batter is smelling so well that I just feel like having it right now. A massa tá cheirando tão bem que você quer comer ela crua mesmo, do jeito que ela tá. Então, better de massa. E sim, a pronúncia é a mesma e a gente já vai entrar nesse aspecto daqui a pouco, peraí. A terceira palavra é butter. E butter é manteiga. Inclusive, eu vou até pegar um negocinho pra mostrar pra vocês agora. Diretamente da minha cozinha! Tadã! Exatamente. Então, butter é manteiga. Agora eu vou voltar com essa manteiga pra minha geladeira, tá? Butter, manteiga. Example: In São Paulo, people usually have bread with butter on top for breakfast.
In São Paulo, people usually have bread with butter on top for breakfast. Então, as pessoas em São Paulo normalmente comem pão com manteiga em cima para café da manhã, né? De café da manhã. And you, what do you have for breakfast? O que você come de café da manhã? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Do you have butter in the morning? Você come manteiga de manhã? Aquele tipo de pergunta, né? In São Paulo, people usually have bread with butter on top for breakfast. Então a gente já viu better com E, better com A, butter com U e agora é bitter, bitter. Bitter é amargo. Então sabe quando você come um negocinho e fala, que tem amargo? Pois é, it's bitter. Some people add sugar to the coffee to make it less bitter. Some people add sugar to the coffee to make it less bitter. Então tem pessoa que adiciona açúcar no café para deixá-lo menos amargo. Some people add sugar to the coffee to make it less bitter. I used to do the same, but nowadays I just don't. Enfim, bitter, amargo, ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora você já conhece as palavras, já entendeu um pouquinho ali da pronúncia e também já entendeu como as usa. Agora, número 2. O que as fazem tão parecidas, tão similares? Por que parece tudo a mesma coisa? Better, better, butter, bitter. Aqui nós temos double T followed by ER. Então a gente tem os dois T's seguidos de ER. E é isso que faz tudo parecer ter o mesmo som. E de fato, gente, as duas primeiras palavras, better e better, B-E-B-A, better and better, tem a mesma pronúncia. Então agora você tá se perguntando, né? Me perguntando, na verdade, mas Camila, então como é que eu faço pra saber quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar a outra? Muito simples. Eu acabei de mostrar pra vocês que o better só pode ser usado no sentido de melhor se ele for comparado com alguma coisa, né? Então better than, eles sempre vão estar ali casadinhos e juntinhos. E better, normalmente a gente vai estar falando de comida. Agora, se você quiser falar sobre a comida estar melhor, aí você já vai entrando no trava-língua que a gente começou a aula. Então, better e better. Só que tem uma coisa, esse double T, esses dois T's juntos aí, eles não necessariamente vão ter esse som aqui. Butter, bitter, better. É o jeito que eu falo, é uma pronúncia mais americana, mas se você quiser, você pode falar com o T mais forte. Então, essa forma que eu falo aqui é o R na ponta da língua. Better, better. Butter, bitter. Mas se você quiser, você pode falar o T com os dentes, um T forte, que é butter, bitter, butter, ok? Que é uma pronúncia mais British, mais britânica. E não tem certo e nem errado, é muito importante falar sobre isso, que na verdade é a mesma coisa do R do mineiro, do paulista e da galera do sul. Se eu for falar porta, porteira, portão, quarta-feira, ou se eu vou falar porta, porteira, portão e quarta-feira, ou se eu vou falar porta, porteira, portão e quarta-feira, que é muito mais difícil. Quarta-feira é muito mais fácil. Porta, porteira, portão, quarta. Enfim, é isso, entendeu? Então, assim, não existe certo, não existe errado, existem essas variações e você escolhe o que for mais fácil pra você. Então, o que faz com que o som dessas palavras seja muito parecido são os double T's, né? Os dois T's com o ER, lembrando que o double T você pode pronunciar dessas duas formas, né? Tanto o R na ponta da língua, bitter, 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 or bitter, bitter. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa. Outro fator que colabora para que todas as palavras soem muito parecidas, né, como uma coisa só, é porque todas elas começam com a letra B e são seguidas de uma vogal. Ok? Agora, número 3, gente, o que vai diferenciá-las? Primeiro, assim como a gente acabou de ver, better e better têm a mesma pronúncia. O que diferencia sempre o contexto. Quanto mais você entender o contexto, melhor pra você. É óbvio que, ao entender sobre a estrutura de frases, isso também facilita um pouquinho. Mas sempre pense no contexto, porque, igual eu falei, o better, a gente vai precisar do than, better than, que nem a gente viu na primeira parte, né? Então, her new album is better than the last one. E assim como quando eu falar de better de massa de bolo, vai ser diferente. The batter is smelling so well that I just feel like having it right now. Né? A massa tá cheirando tão bem que eu tô com vontade de comer ela agora. Então, sempre lembre-se disso. Por mais parecida ou igual que seja a pronúncia, não importa. Lembre-se do contexto. O contexto é rei, o contexto que manda, é o contexto que fala quem é quem, entendeu? É o contexto. Agora, nosso quarto item, penúltimo item. Por que é importante entender essas diferenças e similaridades entre essas quatro palavras? Primeiro, para vocês entenderem o sentido desse tongue twister, porque esse tongue twister, esse trava-língua tem sentido, tem muito sentido o que ele tá falando, tá? Então, primeiro, para você poder entender com mais facilidade e conseguir praticar também. Porque, gente, a ideia é você poder falar de verdade o que você quiser, sem ter medo de dar o próximo passo, sem ter medo de usar uma palavra. Errou, corrige, acerta e continua a caminhada. A gente vai mais errar do que acertar, eu sempre falo isso. Até alcançar a fluência no inglês, a gente mais erra do que acerta.
Então vai se preparando, porque o baldinho dos erros vai encher e você vai esvaziar várias vezes e não tem problema nenhum, tá? Você vai acertar e é isso que importa. E pra você dar esse primeiro passo, você precisa conhecer mais palavras pra você poder se expressar da forma que você quiser. Agora eu só queria destacar alguns trechos desse trava-língua pra vocês entenderem um pouco melhor o porquê que é tão confuso, porque aqui tem outras palavras além dessas 4 que eu trouxe pra vocês, né? E essas palavras parecem ser outras palavras também, se você não está lendo o trava-língua junto. Então eu vou pedir pra Thay colocar aqui pra vocês acompanharem comigo. A gente vai fazer a leitura uma vez inteira e depois eu vou destacar quais que são os pedaços que são muito parecidos ou como se fosse o som de uma coisa só. Então vamos ler devagar. Betty Butter bought a bit of butter. But, she said, the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her batter. And the batter was not bitter. Ok, então você pode voltar e fazer esse trava-língua várias vezes comigo. Eu falei devagar agora e depois eu posso fazer mais rápido, eu posso tentar. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês agora são os sons, né? Então a primeira parte, Betty Butter, que é o nome da pessoa. Então é uma pessoa que nem Camille Vilela é Betty Butter, tá? Betty Butter. Então o nome que já deram aqui pra complicar um pouquinho mais. E o que nós temos? Double T. Então se eu fosse fazer esse trava-língua com um sotaque mais britânico, seria Betty Butter, bought a bit of butter. Veja, é diferente o som. Mas enfim, double T, Betty Butter or Betty Butter. Bought a bit of butter. Bought a, que é comprou uma, então a Betty comprou uma, né, ou bit of butter, um pouco de manteiga. Esse butter, a gente fala butter. Então, Betty butter, bit of butter. Betty butter bought a bit of butter, ok? Então, bought a, comprou um pouco, bit of, que é um pouquinho de manteiga. But, she said, olha aqui, esse but é como se fosse uma pausa, ainda bem. É uma palavra que a gente tem o B na frente, que é o caso das palavras que a gente estudou hoje, mas ele não tem a segunda parte, não tem uma segunda sílaba, é só essa primeira parte mesmo. But. Então é os seus lábios se encostando mais uma vez pra falar mais um B. Betty Butter bought a bit of butter, but she said. Então esse she said, ela disse, mas ela disse, but she said. Traz um alívio na tensão e um pouco de... Chega de falar de B, né? But she said, the butter's bitter. The butter's bitter. A manteiga é amarga. The butter's bitter. Então ela comprou um pouco de manteiga, mas aí ela falou, vixe, essa manteiga é amarga. If I put it in my batter, se eu colocar essa manteiga na minha massa, if I put it in my batter, it will make my batter bitter. Vai fazer a minha massa ficar amarga. Vocês estão entendendo? Olha lá. But, mais, a bit of better butter, mais um pouquinho de manteiga de melhor qualidade, will make my batter better. Fará a minha massa melhor. Deixará a minha massa também melhor. So, então, she bought a bit of butter, better than her bitter butter. Então, ela comprou um pouco de manteiga de melhor qualidade, melhor do que a manteiga amarga dela. And she put it in her batter. E ela colocou na sua massa. And the batter was not bitter. E a massa não ficou amarga. Então, veja, é um trava-língua que conta uma historinha, é engraçadinho, dá umas enroladas, mas enfim, tá aí. Né? É uma forma de praticar. E o porquê eu comecei, inclusive, a aula com esse trava-língua é pra vocês verem primeiro que é impressionante o tanto que as palavras se conectam, né? E a gente não pode ter medo, porque as pessoas conectam mesmo. Não é que as pessoas também se conectam. Mas você não pode ter medo, porque a gente fala também assim em português, só que a gente não nota. A gente não nota. E americano, canadense, inglês, australiano, sul-africano, com nativos ou não nativos, vão falar de forma natural e emendada. Então não tenha medo. Treine bastante também com trava-línguas, que isso vai te ajudar. Aguça muito a escuta e também, principalmente, o speaking, que é a fala. Então, assim como eu falei, o quinto item é essa questão da diversão. Não se leve muito a sério. Se leve a sério, mas não se leve muito a sério se você não conseguir, se você sentir dificuldade. O negócio é caminhar à frente, ir adiante. Esse é o mais importante. Maravilha, guys? Então eu vou fazer o trava-língua, o tongue twister, mais uma vez aqui com vocês. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sino de notificações. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber o que você achou desse vídeo, se você conhecia essas palavras, se você já sabia sobre essa pronúncia, sobre essa questão do double T, né, dos dois T's, eu quero saber, comenta aí embaixo. E é isso aí. Também comenta, você prefere falar com o double T, com o R na ponta da língua ou o som de T forte? Você prefere falar bitter ou você prefere falar bitter? O que você prefere? Comenta aí que eu quero saber. Então, vamos lá.
Ai, Jesus. Betty bought a bit of butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter. And she put it in her batter, and the batter was not bitter. De novo. Betty bought a bit of butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter. And she put it in her batter, and the batter was not bitter. Okay, that was it. Done. Drop the mic. Primeiro ponto. Beijo.